I started a joke. Give me fuel, give me fire, give me that which I desire. Fala galera, aqui é Yuri Okara. Aqui é o Juan. E hoje a gente vai falar sobre Warcraft. Que foi o filme que foi lançado nessa quinta-feira passada. Exatamente, lança essa semana nos Estados Unidos. E vamos fazer aqui um review do filme. Roda a vinheta. Então, a gente já falou desse filme no canal. Exatamente, a gente fez um vídeo tanto falando mais ou menos o que seria o filme do Warcraft, quanto um trailer comentado que a gente também fez, né? Então você pode já clicar aqui se você quiser ir para outro vídeo. Não vamos introduzir tanto esse filme e já vamos falando o que a gente achou, de certa forma, né? O que esse filme trouxe aí pra gente? Felicidade. A gente viu que, caralho, velho, foi muito bom. Principalmente porque antes do filme estrear, o pessoal que viu o filme antes de todo mundo já estava fazendo críticas negativas sobre esse filme, né? E aí, quando a gente foi lá assistir o filme, a gente não teve essa sensação. Inclusive, eu evitei de ver as críticas negativas, principalmente para não gerar falsas expectativas sobre o filme, né? Esse filme, ele trouxe muitas coisas iradas que a gente esperava ver do universo de Warcraft. A gente já conhece o jogo, já conhece a franquia. Principalmente, a gente tem um ponto muito positivo, assim, e às vezes até um pouco negativo pro filme, mas que ele basicamente leva bastante pro lado do jogador, ou de quem já vivenciou, lê um livro, ou então teve acesso às cinematics do e conhece o universo. Warcraft em geral. Conhece o universo do Warcraft. Exatamente. O que a gente tem nesse filme, que é lindo, pra quem já conhece a história, é que ele traz elementos que você lembra, tá ligado? Também. Quando você tá jogando World of Warcraft, você vê elementos no filme de que você andou naquelas terras ali no jogo. Exatamente. E é como se você vivenciasse, tipo, a visão que você tem quando você tá jogando, você tem as visões das altas cidades, das grandes muralhas, das grandes construções, assim, né? E você tem essa visão de maneira totalmente realista, assim, porque a CG desse filme tá muito boa, então você tem uma visão mais realista do que você jogava e tem tanto aquele momento nostálgico quanto aquele momento, caraca, que épico, tá ligado? Tanto que o filme já começa com a cena de abertura, com a refilmagem da cena de abertura do Warcraft 3. Que é aquela cena em que tem um humano pegando o escudo, né, se preparando pra batalhar com um orc. Batalhar com outro orc no mano a mano, no meio do deserto ali. Aí logo depois daquela cena, ele dá uma continuação na narração ali, acho que é Durotan que tá narrando, né? E logo depois você vai já ver ali uma grande cidade. Isso. Você já vê... primeiro você vê o Durotan. Primeiro você vê a situação dos orcs. Né? Você vê ali, então, logo depois você vê os orcs. E os orcs, o que foi prometido. Fizeram orcs muito bem feitos que lembraram aqueles personagens do jogo. Fiéis, né, mesmo. Principalmente agora que o jogo tá modificado, né, eles vão modificando os gráficos, mas eles têm que trazer também para realismo, assim, do que seriam os orcs. Muita gente reclamou também a questão do CG. O filme vai ser quase todo de computação gráfica, mas isso eu acho que não afeta em nada o filme, principalmente porque o sistema de captura deles agora é um sistema muito bom, cara. Você pega totalmente a expressão dos personagens que estão sendo capturados ali na CG e passa, inclusive o sistema desse pega até os poros assim da pele da pessoa, os poros são transmitidos pro personagem. Então você tem uma parada muito mais realista, entendeu? Outro ponto positivo que a gente pode observar é que a gente tem uma gama de atores muito boa, assim, né? O que leva a gente ao roteiro, que eles atuando como seus personagens, para o roteiro como está, que é um roteiro que não introduz os personagens, eles têm que colocar o personagem na atuação. Tem que passar o personagem pela atuação, assim, por características mínimas, detalhe, comportamento, personalidade, modo de agir com os outros personagens. Isso também chama um pouco de dinâmica assim entre os próprios atores, né? Porque às vezes você tem aquele ator estrelinha lá que não sabe atuar com outras pessoas e acaba ferrando o filme. E isso não aconteceu, tem uma dinâmica muito boa. Inclusive a gente tem os três personagens principais ali, o Lothar, a Garona e o Radgar na parte mais humana assim da coisa, e do outro lado a gente teria o Durotan e o Gul'dan, de certa forma. E o Ogrin Doomhammer. Também, exatamente. Tem bastante interação com o Durotan. Tivemos algumas reclamações sobre o roteiro do filme, devido ao fato de ele não apresentar os personagens. Exatamente. Isso é o problema? Acho que não, né? Onde mais a gente já viu isso? De não apresentação de personagens, não apresentação de histórias de personagens. A gente inclusive falou, né, no Mad Max.
Exatamente. Que foi um filme que teve ótimas avaliações. É um filme basicamente de ação. Tem história também? Tem ação? Tem. Outro lugar que a gente vê isso também, Senhor dos Anéis. Você não precisa apresentar toda a história de uma raça, você não precisa apresentar toda a história de um personagem, porque você se foca numa básica cena, de um pequeno momento daquela história daqueles personagens. E é por isso que você tem a apresentação dos personagens, deles mesmos atuando, mostrando quem eles são. Você não precisa contar tudo. E outra coisa que eu vi bastante é uma coisa de reclamação de que ficou muito corrido esse filme, a edição do filme não ficou legal. Eu gostei. Pois é, a gente tem situações que alguns cortes são realmente bruscos, você tem intercalando cenas de tá lá na guerra, aí corta da guerra para outro momento que é mais individual ali, né, em outro lugar totalmente diferente. Mas eu achei que isso foi legal, porque você tava lá na guerra, lá, de repente corta, o cara tá lá brigando com um golem gigante, tentando calar a boca, botar a mão, lembra que ele tenta botar a mão do mago lá que tá caçando a magia pra abrir o portal, de repente, volta, bate lá na cabeça, aí daqui a pouco, corta a cabeça do ogro e porta ele, cai em cima do demônio dentro da poça e é isso aí. Isso é um pouco complicado. Eu achei que a edição ficou ok. Porém, eu entendo do filme. E aí a gente volta naquela situação. E pra quem não saca bastante do filme, pode ficar confuso, sacou? Isso pode ser um problema. Pra pessoa que não conhece esse universo, pra trazer as pessoas a conhecerem e tudo mais, né? Cara, mas isso aí também de não conhece o universo, mas depende do quão fresco o cara é. Porque eu conversei com muita gente que não conhecia o universo, achou o filme bom. Exatamente. E vai de pessoa pra pessoa, né? Não tem como. De gostar ou não gostar, ou se adaptar com aquela situação. Mas uma parada legal que eu tava vendo lá de pessoas comentando, e comentando negativamente também, é que a Garona, por exemplo, é um personagem um pouco acreditado demais. Ela tá ali, ela é uma escrava dos orcs e do nada ela tá já vira aliada dos humanos e leva os caras lá. É bem assim, mas se você é escravo de alguém, você realmente não gosta dessa pessoa. Você leva a ser acreditado por fato de ser escravo e querer trair o seu povo que era filho da puta com você. Exatamente, mas olha só, sabe qual é o ponto que eu vi desse personagem? É como se ele fosse o jogador, entendeu? É um personagem que é um baixo nível, ele não tem nada a ver, ele não tá muito integrado na história, porque ela é um meia orc, ela mesma fala, ela não é nem orc, ela não é nem humana, ela não sabe o que tá fazendo ali. Então você tem um personagem que quando você joga, você tá fazendo parte de uma história grandiosa que você... aleatório, sacou? Você é um personagem qualquer, e pra mim é o que passa ali, entendeu? Não sei de você o que você acha, mas enfim, pra mim é exatamente isso que eles trazem. Ok. Então é isso, galera. Assistam o filme. Esse filme não vai pelas críticas, isso é certo, né? Não vai pelas críticas. Assista e tire suas próprias conclusões, porque esse filme foi criticado de maneira incorreta por pessoas que não entendem um pouco mais dessas adaptações, né? Inclusive eu tenho medo de eles fazerem isso com outros filmes de jogos e acabar ferrando o futuro que esses filmes pretendem levar, né? Inclusive a gente tava com medo de acontecer isso com Warcraft porque poderia ter uma continuação. Aliás, eu acho que vai ter uma continuação. A intenção é que tenha continuação. O cara tá tentando fazer uma trilogia, mas só se esse filme agradar todo mundo, né? Não esqueça de deixar seu comentário e curtir o vídeo, por favor. E você que assistiu o vídeo até aqui, muito obrigado e se inscreva no canal se gostou. Valeu!